Aplauda o nome do Senhor. Aplauda aquele que vive, aquele que reina, aquele que é soberano, aquele que é majestoso, aquele que é maravilhoso. Aleluias. Glória a teu nome, Jesus. Pode sentar, irmãos. Confesso que eu estou a primeira vez que eu fico tão nervosa para dar o estudo, porque nós vamos falar sobre a santidade de Deus. Eu fiquei pensando, quem sou eu para falar sobre a santidade de Deus? Quem sou eu para falar sobre esse ser que nem se compara a nada, esse ser que é imutável, esse ser que é transcendente, esse ser que é incomparável? Eu falei, meu Deus. Falei, Jesus amado, Senhor, me ajuda. E eu creio que o Senhor vai falar conosco. Nós vamos conhecê-lo cada vez mais. Como é bom a gente conhecer quem é o nosso Deus. Como é bom a gente adorar aquele que a gente conhece. Como é bom a gente exaltar aquele que a gente é parceiro, né? Aquilo que a gente sabe quem Ele é. Esse é o nosso Deus, então nós temos que conhecê-lo cada vez mais. Eu queria que você abrisse o seu celular aí, entrasse no grupo da igreja. Tem um link que o Juan, acredito que já tenha postado lá. Vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar a dar esse estudo, hein, gente? Pedir para que vocês abram o grupo da igreja. Tá lá, Juan, o link? Vocês já viram o link aí no grupo da igreja? Entrou aí, eu já achei o link. Abre esse link, por favor. Nesse momento você pode entrar no seu celular. Você pode mexer aí nesse momento. Então acesse esse link. Vocês acessaram esse link? Abriram? E tem uma pergunta, né, quando a gente abre esse link aí. Todo mundo já conseguiu abrir o link? Não? Quem está com o celular abriu, porque a minha internet está uma benção, né? A internet não está ajudando a gente. Vou esperar só abrir aqui o meu. E vocês veem uma pergunta aí, quem já conseguiu abrir? Qual é a pergunta que está? O que vem à sua mente quando canta Santo, Santo, Santo? Todas as músicas, né? Muitas músicas, muitas canções, a gente canta Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo. Eu quero saber o que vem à sua mente. O que vier à sua mente quando você canta Santo, 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 você vai escrever aí e você vai enviar. Vai aparecer aqui pra gente o que você... Aí vai ler a sua mente, né? Você vai escrever e vai aparecer ali o que você digitou, quem já conseguiu fazer. Ó, já apareceram algumas palavras ali, ó. Majestade de Deus, Jesus Cristo, Deus eterno, majestade, puro, grandioso, divindade, amor, imaculado, glória, Espírito Santo, Yeshua, puro, Jesus, soberano, majestoso, eterno. Estão aparecendo, um monte de palavras que vocês estão escrevendo aí. Cruz, puro, sem iniquidade. Olha quantas palavras estão aparecendo ali. E não existe uma definição igual. Tem alguém ali que escreveu, que pensa igual ali? Um monte de palavras, né, diferentes, mas com o mesmo significado, né? Grandioso, glória, Jesus. Então, muitas palavras diferentes para mostrar a santidade de Deus.
Então, falar sobre a santidade não é a mesma coisa que falar sobre a onipresença. Quando a gente pensa em onipresença, a gente sabe que Deus é presente. Essa é a definição de onipresença. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a fidelidade de Deus, sobre a bondade, existe uma definição sobre. Mas quando a gente fala sobre a santidade de Deus, não tem como a gente definir aquilo que é santo. Não tem como a gente definir aquilo que é poderoso. Então, existe inúmeras definições para aquilo que é majestoso, aquilo que é santo, aquilo que é maravilhoso. Então, muitas outras palavras que vocês colocaram ali. E existe uma ilustração, né, do livro que a gente tomou como base esse estudo, que fala sobre Leonardo da Vinci. Vai ser projetada ali para vocês a imagem, uma pintura, né, uma obra de arte que Leonardo da Vinci ele fez sobre a ceia, né, do Senhor. E dizem, quando Leonardo da Vinci pintou a famosa Última Ceia, pouca dificuldade encontrou, exceto com os rostos. Com o tempo, ele os pintou sem grandes problemas, exceto um rosto. Não se sentiu digno de pintar o rosto de Jesus. Postergou o momento de fazê-lo o máximo que pôde, relutando em começar, mas sabendo que não tinha escapatória. Afinal, no impulso irrefletido do desespero, simplesmente o pintou depressa e deixou a obra de lado. Não adianta, desanimou, não consigo pintá-lo. Então, quando Leonardo da Vinci ele fez essa obra, né, da ceia, quando ele começou a pintar os rostos, ele teve dificuldade, mas ele teve uma imensa dificuldade ao pintar o rosto de Jesus. Ele sabia que ele não era digno de pintar o rosto do nosso Deus. Ele sabia que ele não era digno de pintar aquele que é sem forma, que é sem formosura, que é maravilhoso, que é exaltado. Então ele se sentiu indigno, assim como eu estou me sentindo nesse momento, indigna de falar sobre a santidade do Senhor, porque Ele é maravilhoso, nada se compara, não tem como a gente medir a santidade do nosso Deus. Não tem como a gente mensurar a santidade do nosso Deus, não tem como a gente calcular. Por exemplo, uma pessoa é santa, Deus é 100 vezes mais do que aquela pessoa. Não tem como, Ele é a santidade, Ele é Deus, Ele é majestoso, Ele é transcendente, Ele transcende qualquer forma de mensurar quem Ele é. Então, Ele é majestoso. E nós vamos falar sobre a santidade do nosso Deus. E antes da gente falar sobre a santidade, esse último atributo, né, nós viemos uns 2 meses, né, falando sobre os atributos do Senhor. Nós aprendemos sobre a onipresença, a onipotência, tantos outros atributos, sobre a bondade, sobre a justiça. E nós vamos ver sobre a santidade. E antes de eu falar sobre a santidade, eu quero relembrar com vocês sobre a transcendência. Porque não tem como falar daquele que é santo sem a gente saber o que é transcendência. Porque ele transcende qualquer entendimento. Ele transcende qualquer padrão de santidade que a gente possa pensar ou calcular. E eu queria saber de vocês, me ajudem aí, podem falar, gente. O que é transcendência? O que vocês lembram da aula que foi dada sobre a transcendência? Vocês vieram, né? Não, alguns falaram que não. Olha o nome que está dizendo, transcendência. O que significa? Fala aí. Gente, pode me ajudar, pode falar. Esqueceram o que é? Não acredito. Os jovens aqui estão com a mente fresca, não sabem? Não tem uma conta para pagar, não lembra o que é transcendência. Hein, gente? Vocês não lembram o que é transcendência? Não acredito. Então, por isso que eu falei, vamos relembrar o que é transcendência, porque não tem como a gente saber quem é santo, como é santo o nosso Deus, sem a gente saber o que é transcendente. Fala aí. Tem a ver com caráter, mas o que é?
Ninguém quer dar uma opinião. Não entendi, alguém falou? Isso, ultrapassa, né, toda a criação. Então, transcendência é isso. Deus está acima da criação. Ele não é limitado por ela. Não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo, como é o mundo natural, como é o mundo que a gente vive. Tal característica em relação ao seu atributo de infinitude. Então, transcendência tem a ver com infinitude. Ele não se compara à sua criação, ele ultrapassa a criação, né? Ultrapassa a nós, né, que somos filhos dele. A sua santidade ultrapassa a nossa, não tem como nem mensurar. Ele é outra pessoa. Não tem como uma pessoa ser eu sou um pouco mais santo que fulano. Em Deus não tem como a gente equiparar isso, não tem como a gente igualar isso. Ele é outro, ele é transcendente, ele é além da sua criação. Eu queria ler com vocês em Êxodo 15. Êxodo 15, no versículo 11. Êxodo 15, 11, que diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em efeitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é como o nosso Deus? Tem alguém que se compara à sua santidade? Não tem como. Gente, eu esqueci de falar sobre os nossos apóstolos, né? Me perdoe, gente, é muito nervoso, a mão está gelada aqui, só Jesus. Eles não estão aqui presentes, né? Eles estão em lua de mel, né? Ontem nós comemoramos as bodas, né? Bodas de prata, então eles estão em luas de mel. E também eu quero agradecer, né, a oportunidade que eles confiaram em mim trazer essa palavra. Que Deus os abençoe lá onde eles forem, que eles possam ter nesses dias de descanso, né? Porque pastorear não é fácil, esses dias de descanso, e que quando eles voltem, né, eles continuem esse fogo, né, do avivamento sobre nós, em nome de Jesus. Então não tem como a gente mensurar quem é o nosso Deus. Quem é Deus como nosso Deus? Não tem como a gente mensurar. E o evangelista Flávio, né, quando ele leu, né, em Hebreus 12, 14, que falou, né, sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem como a gente ver o Senhor sem santidade, porque Ele é santo. Não tem como a gente vê-lo, não tem como a gente contemplar as suas maravilhas e as suas formosuras, porque Ele é santo. Não tem como a gente ver mediante os nossos pecados, mediante, né, as nossas transgressões. Nós temos que nos santificar todos os dias. Nós estamos em processo de santificação. Não tem como dizer, mas eu cheguei a um nível máximo. Não, nós estamos em processo de santificação. Porque sem santificação não tem como nós vermos o Senhor. Sem santificação não tem como nós vermos o nosso Deus. Então, no hebraico, santidade significa kadosh, que significa separado, incomum, não é como as outras coisas. O local onde eles se sacrificavam, né, as ofertas, era chamado de um local santo. As vestes sacerdotais eram santas. Nós também, talvez, tenhamos alguma coisa que a gente santifica na nossa casa. Tem pessoas que têm aquele conjunto, né, de pratos, que só tira aquele conjunto de pratos quando vai uma visita bem especial, né, na sua casa, ou quando é no Natal. Aquela colcha da cama, né, eu quero botar naquele momento especial. Então,
Talvez nós tenhamos algo que a gente santifica, mas nada disso se compara à santidade do Senhor. Santidade, nesse sentido que eu estou dizendo, de ter algo santo na sua casa, é algo que é separado, tá? Nesse sentido da palavra, separado. Então, santidade tem a ver com algo que é separado. Separado, algo que você use para uma data especial, né? Você tem aquele objeto separado para você usar naquele momento onde vai uma visita na sua casa. Isso tem a ver com algo que é separado, mas nada disso se compara a santidade do nosso Deus. Deus é separado de um modo diferente e toda forma possível. Ele é separado de toda a criação. Ele está além e acima de todas as coisas. Ele é separado de uma forma diferente. Ele está acima de todas as coisas. Deus é santo porque Ele é transcendente. Ele não é como um de nós, só que santo em proporção maior que a nossa. O Senhor não é mais santo que nós. Ele é santo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele não é mais 100% mais do que você. Ou, por exemplo, você é 70%, você é 30%, o Senhor é 70% mais santo que você. Não. Ele é santo. Ele é pleno, Ele é transcendente, Ele não se compara à nossa santidade. Não tem como medir a sua santidade, porque Ele é além, Ele é um outro ser que não se compara a nós. Ele é infinito, não tem como medir a sua santidade. Ele é outro. Em 1 Samuel 2:2, vamos ler comigo aí, 1 Samuel 2:2. No 3 vocês vão repetir. Vocês vão ler, tá? 1, 2, 3. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Tem alguém que se compara a Ele? Não tem. E como rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não há santo, não há outro Deus, não há ninguém que se compara à sua santidade. Em 1 Timóteo 6,16 diz: Ele habita na luz inacessível. O único que possui imortabilidade, que habita em luz inacessível. Quando a gente olha para o sol, é algo que, quando a gente olha, né, um tempo, assim dá para a gente poder olhar melhor, mas quando está aquele calor, né, aquele verão, a gente não tem como olhar para o sol. E mesmo assim, essa luz é acessível a nós. Mas o Senhor, Ele habita numa luz inacessível. Não tem como a gente acessar a sua santidade. Não tem como a gente acessar a sua luz. Porque Ele é transcendente. Ele transcende o nosso entendimento. Quando a gente olha para o sol, a gente está acessando a luz. Ele habita num lugar que a gente não consegue acessar. Porque Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso. Ele é muito além do que a gente pode imensurar. É um nível de pureza, santidade, claridade que nenhum homem conseguiu acessar. Gente, é muito além, a gente não consegue nem acessar. Eu queria relembrar com vocês, em Êxodo 3, essa passagem bastante conhecida, quando Deus fala a Moisés, Êxodo 3, no 1 ao 6. Eu vou ler os ímpares, vocês leem os pares para me ajudar? Vamos lá. O 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental, no deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. O 2. O 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? 4.
O 5, não, é o 5, né? Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O 6. Então ali a gente viu que Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Ele não precisava daquela sarça, ele não precisava de nada. E vocês veem que Moisés se surpreendeu, porque a sarça, ela não se consumia. Então, para ter o fogo, vocês aí, os jovens, sei que precisa para ter o fogo, né? Aquelas, lembra daquele triângulozinho? Tem um combustível, como é que é? Combustível. Não lembro, gente. Combustível, comburente, né? E de quê? Do calor, né? Precisa do combustível, do comburente, do calor para ter o quê? O fogo, né? Para ter algo que se consuma. Ali era algo que não precisava de combustível, não precisava da sarça, não precisava de nada para que aquilo queimasse. O Senhor é único, Ele não precisa de nada. Ele é santo. Na sarça ardente não era um fogo comum, era o fogo da santidade de Deus. Pois a sarça não se consumia. Não tinha como acabar aquela sarça. Não tinha como, porque começou e ia ter fim, né? Ali não se consumia. Porque a santidade de Deus não é algo que acaba, é algo que é imutável, Ele não termina, é algo que é infinito. Aquele fogo não precisava da sarça para se consumir, não precisava da palha, não precisava de oxigênio, não precisava de fósforo. Ela surgiu de forma independente. Deus não precisa de nada. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso. E continuando aí, mas no versículo 14, diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Moisés, ele ficou pensando: como eu vou chegar a Faraó e vou dizer que eu vou libertar o povo? Quem sou eu? Ele pensando, né? Quem sou eu? Porque nesse momento aí, esse diálogo, é Deus falando com Moisés e vendo o lamento do povo, vendo que o povo estava passando por dificuldades, ele queria libertar o povo. Então ele chama Moisés para essa missão e Moisés fala: como eu vou chegar até lá? Como eu vou falar com essas pessoas? Porque, gente, que homem corajoso, né, Moisés? Porque é somente através de Deus que alguém consegue ir e levar o povo à libertação. É somente através de Deus. Porque ele pensou, né? Eu tenho uma língua pesada. Muitos até falam, né, que Moisés era gago. Algumas teologias dizem. Então, ele fala que é uma língua pesada. Então, ele, por ele mesmo, ele não iria fazer nada, mas ele disse: o Senhor mandou, né, eu ir. E nesse versículo diz: eu sou. O eu sou quer dizer que Deus é incomparável. Lá no Egito, eles tinham Deus para sol, Deus para plantação, Deus para lua, Deus para água, Deus para tudo. E ele fala, né? Eu sou incomparável, não se compara ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Mar, não se compara a nada. Eu sou. Ela não era um Deus como o Deus dos egípcios. Deus não depende de imagens para se manifestar e nem de uma religião. Ele é único, Ele é transcendente. Então esse eu sou significa no hebraico, não sei falar em hebraico, Errie, Axé, Errie, que significa eu sou o autossuficiente, o eterno, aquele que sempre foi e sempre será. Eu sou o autossuficiente, Moisés. Fala para eles que o eu sou, o autossuficiente, te enviou. Não diga para eles que o Deus Sol te enviou, ou o Deus Lua, ou o Deus sei lá, o que for.
Eu sou o que sou, Moisés. Isso basta. Eu sou o autossuficiente. Gente, olha como o nosso Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é o autossuficiente, Ele não se importa, Ele não se manifesta através de uma religião, Ele não se manifesta através de coisas. Ele não precisa de coisas. Ele usa coisas, sim, né, para a gente poder saber quem Ele é. Talvez Ele não precisaria nem usar aquela sarça para falar com Moisés, mas Ele precisou, né? Ele foi uma forma dele falar com Moisés e cada um é particular. Né? Talvez Deus usa um animal para falar com, né, a jumenta para falar com Balaão. O Senhor usa o que Ele quiser, mas Ele não precisa, mas Ele usa. Ele não precisa falar com seu esposo, seja com quem for, mas Ele usa a sua vida para você, né, ser testemunha, né, de salvação para outras pessoas. O seu nome é santo. E que não deve pronunciar em vão. Mas antes de eu falar sobre essa questão de não pronunciar o nome do Senhor em vão, eu quero ler com vocês em Salmos 90, no versículo 2, que diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de todas as coisas, antes de toda a criação, Ele é Deus, então por isso que Ele é transcendente, Ele transcende toda a criação. E eu queria ler com vocês em Êxodo 20, ali fala sobre os 10 mandamentos. No versículo 7 diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Então o nome do Senhor é santo e não deve ser tomado em vão. O uso do nome de Deus se limita ao que é sagrado. Se limita à oração, se limita ao louvor, à profecia, ensino, adoração em comunhão com Deus e com os santos, que somos nós, né? Então, teve uma vez uma liderada minha perguntou, que ela está começando, né, no Evangelho, e ela falou assim: mas as pessoas falam que não tem que falar sobre santo, né, que não tem que adorar santo. Aí eu fui explicar a ela que santo significa a palavra separado. Então, quando o Senhor Ele fala na palavra, né, se comunicar aos santos, somos nós, né, que somos separados. Mas a nossa santidade não se compara à santidade de Deus. Né? Esse é um atributo que é comunicável a nós, porque Ele é santo, mas Ele também quer que nós sejamos santos. Porque sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. Em Isaías 57:15 diz: o nome de Deus é santo, e Ele habita também no lugar santo. O seu nome é santo, e Ele habita no lugar que é santo. Então não tem como a gente profanar, né, e nem falar o nome dele em vão, como outras religiões usam, porque Ele é santo e a gente não tem como misturar o santo com o profano. Ele é santo e nós não devemos usar o seu nome em vão. A santidade de Deus é um atributo comunicável. Sede santo, porque eu sou santo. Lá em Levítico 11:14. Coloca, por favor. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de escritura. Está longe para mim, precisando de óculos. Enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então aqui está dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Temos que nos consagrar e sermos o quê? Santos, porque Ele é santo. Por isso que é um atributo comunicável, porque Ele quer que também nós sejamos santos, sejamos separados. Mas a nossa santidade não se compara com a santidade do Senhor. Ele é tão maravilhoso que Ele dividiu um pouquinho com a gente, né? Ele também quer que você seja santo. É diferente, por exemplo, da onipresença. Não tem como você e eu sermos onipresentes. Por isso que é um atributo incomunicável. Nós não podemos ser como Ele nesse quesito, né, de onipresença. Mas nós somos
santos, porque Ele é santo. Porque não tem como o santo se misturar com o profano. Se Ele é santo, então Ele quer se comunicar com alguém que seja santo. Por isso que nós temos que buscar a santidade todos os dias, porque Ele quer se comunicar com alguém que é santo, é separado do pecado, alguém que diz não para o pecado. Ninguém está dizendo que é no santo no significado de ser adorado. É santo porque você precisa ser separado do mundo. Você precisa dizer não à sua carne e saber que você precisa cumprir o que o Senhor nos ensina na sua palavra. Então, por isso que Ele quer comunicar, Ele quer se relacionar conosco através da sua santidade. Continuando aqui. Ele compartilha conosco a sua santidade. Temos que ser santos, separados do mundo. Não fomos feitos à imagem do santo para sermos santos. Nós fomos feitos à imagem do santo para sermos santos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, para sermos como Ele, santo. Separado, não alguém que é para ser adorado, mas como alguém que é para ser separado do mundo e separado do pecado. Não conseguimos nos santificar sem Deus. Tem como a gente nos santificar sem o Senhor? Porque a nossa natureza é o que, gente? Fala aí, gente. Pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa. Nós queremos sempre nos voltar para onde? Para o pecado. Mas quando a gente conhece quem é o nosso Deus, olha a importância da gente conhecer os atributos do Senhor. Quando a gente conhece que Ele é santo, a gente quer fugir o quê? Da aparência do mal e nos santificar todos os dias, porque Ele é santo. E sem a santificação não vai ter como a gente ver o Senhor. Não vai ter como a gente ver o Senhor. O Deus, Ele é santo. Ele não pode pecar, Ele não pode mentir. E às vezes a gente duvida das promessas do Senhor para a gente. Às vezes a gente duvida do que Ele tem para a nossa vida, né? Se o Senhor prometeu algo e você não está vendo, você fala assim, mas Deus não prometeu, eu acho que não vai acontecer não. Como Ele, que é santo, vai mentir se Ele prometeu? Ele prometeu fazer algo, continue confiando, porque Ele é santo, Ele não pode mudar, Ele não peca, Ele não se mistura com o pecado. Porque a mentira, né, vem do pecado. Se o Senhor é santo, Ele prometeu fazer, então Ele vai fazer, porque Ele é santo. Não é porque você é bonzinho ou porque você merece algo. Ele vai fazer porque Ele é santo e Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir porque Ele é santo. Ele falou que iria fazer, Ele vai fazer. Ele cumprirá, porque Ele não mente, Ele é santo. Deus é santo. O que Ele fala é verdade, porque Ele não se mistura com a mentira, com o pecado. Ele é santo. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente se torna parecido com Ele. E nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Lá em 2 Coríntios 3:18, fala sobre isso. Eu vou ler uma vez, vocês vão repetir comigo, tá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 1, 2, 3, a igreja. Então, nós nos tornamos aquilo que a gente contempla. De glória em glória, nós somos transformados.
Como a gente vai ser transformado se a gente não tem uma comunhão com o Senhor? Como a gente vai ser transformado se a gente não busca o Senhor, se a gente não tem o nosso devocional, se a gente não nos santifica? Nós vamos ir para o lado do pecado. E a nossa carne todos os dias pede isso, porque isso alimenta a nossa carne. Mas à medida que nós contemplamos aquele que nós conhecemos, nós queremos ser o quê? Mais parecidos com o Senhor. Nós queremos cada dia mais sermos mais parecidos com Ele, porque nós estamos contemplando Ele. Eu não sou digna de falar sobre o seu nome, eu não sou digna de fazer qualquer coisa, mas se Ele nos chamou, eu tenho que prosseguir em conhecê-lo até me tornar, cada vez mais santo. Todos os dias nos santificando. É de fé em fé, é de glória em glória. É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Olha a importância de a gente conhecer os seus atributos. Como a gente vai adorar aquele que a gente não conhece. Como a gente vai exaltar aquele que a gente não tem intimidade, um relacionamento. Não tem como. Então, por isso que aí em 2 Coríntios vai dizer sobre isso. Que nós adoramos aquele a quem nós contemplamos. Nós adoramos o nosso Senhor porque nós contemplamos a sua santidade. Nós contemplamos a beleza da sua santidade. E quando o povo pecou adorando outros deuses, eles se tornaram o quê? Impuros. O Senhor, Ele se manifestava de tantas formas, eles viram tantos milagres do Senhor. E quando Moisés, ele sobe, para ter um momento com o Senhor, o que o povo faz? Bezerro de ouro para adorá-lo. Eles se tornaram impuros, porque eles se tornaram como os deuses que eram impuros. Mas nós, quando buscamos o Senhor e prosseguimos em conhecê-lo, nos tornamos parecidos com Ele. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, eles se tornaram impuros porque eles adoraram aquele Deus que era impuro. E nós que prosseguimos em conhecer o nosso Senhor, nós nos tornamos puros porque nós adoramos a quem nós contemplamos. E Ele é santo, Ele é puro, Ele é sem mancha, sem mácula, sem nenhuma ruga. Ele é santo, Ele é majestoso. Quando estamos prestes a pecar, o que o Espírito Santo faz com a gente? Hein? Quando a gente está prestes a pecar, quem busca o Senhor, quem tem o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente está prestes a pecar, o que o Espírito Santo faz com a gente? Fala? Nos constrange, nos incomoda, nos convence, Então o Espírito Santo, ele fala com a gente. E a gente vê que é um dos atributos do Senhor está junto disso, porque a onipresença e a imanência do Senhor, porque Ele é onipresente. Quando a gente está prestes a pecar, a gente entende que Ele está presente ali. O que a gente vai fazer? Não posso, porque Ele é santo. E eu não posso me contaminar com o pecado. Eu tenho que ir para o outro lado, porque Ele é santo, Ele está comigo. Por isso que é importante a gente conhecer quem é o nosso Deus. A gente sabe que Ele é onipresente. Quando um pecado vier, o que você vai fazer? Não, o Senhor está aqui. Ele é imanente, Ele é onipresente. Eu não vou fazer isso porque Ele é santo. Ele está aqui no meu lado, Ele está junto a mim. E eu não vou fazer isso porque Ele é santo. Quando a gente entender isso, nós vamos ser diferentes. Quando a gente entender que Ele está do nosso lado, está em nós vamos ser diferentes. Nós não vamos falar mal de ninguém. Nós não vamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Nós não vamos ver pornografia, masturbação, namoro ilícito, seja o que for. Quando a gente sabe que Ele está ao meu lado. E eu não posso manchar a sua santidade. Eu não posso denegrir a sua santidade. Porque Ele é santo.
Sabemos quem Deus é. E Ele, quando a gente sabe quem Ele é, tudo muda. Quando a gente sabe que Ele é onipresente, Ele é imanente, Ele é transcendente, Ele é santo, tudo muda na nossa vida. Por isso que nós temos que conhecer o nosso Deus e prosseguir em conhecê-lo. Você que não veio os outros estudos sobre os atributos do Senhor, tira um momento, cada domingo assiste uma outra live, né, que teve. Apenas a parte, né, do estudo para você conhecer quem é o seu Deus. Porque não tem como a gente adorar aquilo que a gente não conhece. Não tem como a gente adorar aquilo que a gente nem sabe quem Ele é. Não tem como a gente deixar de pecar se a gente saber que Ele é santo. Ele não habita no pecado. Ele não vai habitar em nós. Quando nós somos o quê? Pecadores. Nós vamos pecar, sim, mas nós somos pecadores o quê? Remidos, arrependidos, né? Que pecamos e, Senhor, me perdoe, e não repetir naquele erro. Não fazer de novo, porque nós já entendemos que Ele é santo, Ele não habita na imoralidade, no pecado, na mancha. Somente através dEle podemos ser santos. Porque a nossa natureza é pecaminosa e a gente vai querer ir para o lado do pecado. E somente conhecendo quem Ele é, que nós somos santos. Não é pela nossa própria vontade. Ah, mas eu consigo. Ah, mas eu sou forte. Ah, mas eu vou conseguir vencer. Não preciso. Gente, nós não somos nada se não for o Senhor. Nós não somos nada se não for a sua mão nos sustentando e a gente andando, prosseguindo. Porque a nossa natureza é pecaminosa, a gente vai querer ir para o pecado, a gente vai querer ir para o lado errado. É somente com Ele, né? E tem pessoas que se acham, né, e falam assim: ah, mas eu saí da igreja, saí da instituição igreja, mas eu continuo sendo igreja em casa. Não tem como. Não tem como a gente... Não é, a igreja, não estou dizendo que a igreja é um lugar que apenas na igreja, né, habite a santidade do Senhor. Mas é na comunhão, né? É um do lado do outro, um ajudando, né? É no meio ali das outras ovelhas, é um sendo o cabeça que é Cristo, um sendo o braço, outro sendo as pernas, ou cada um fazendo algo que nós conseguimos, né, nos santificar. Buscando ao Senhor na nossa casa, buscando ao Senhor, né, onde nós estivermos. É através da comunhão que nós vamos conseguir nos santificar cada vez mais. Não tem como fazer isso longe, distante, né, da presença do Senhor, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Em Isaías 6, do 1 ao 5, eu vou ler os ímpares, vocês leem os pares. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O 2. O 3, eu. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. 4. Então disse eu, Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Coloca para mim no versículo 1. De novo, por favor, no versículo 1. Quando a gente vê o versículo 1, Isaías contempla a santidade do Senhor. E os querubins e os serafins diziam: Santo, Santo, Santo. E Isaías, à medida que ele via quem era o Senhor, ele entendeu que ai dele,
que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que não sou digno de contemplar a sua glória. Ai de mim que não sou digno de contemplar quem o Senhor é. Ai de nós. Mas ele usou Isaías, ele falou, o que ele fez? Ele limpou os lábios de Isaías. Eu entendo que você habita no meio de um povo de impuros lábios, mas eu te purifico para você fazer a obra a qual eu mandei você fazer. E tem pessoas que não se acham, né, dignos. Mas eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nós não merecemos mesmo, não. Isaías entendeu isso. Mas o Senhor, Ele purifica os nossos lábios e nos faz ir para aquilo que Ele nos mandou fazer. Não é sobre nós, é sobre Ele. É Ele que nos santifica, é Ele que nos instrui, é Ele que nos purifica de todo pecado. E a gente viu aí Isaías, alguém que teve um encontro com a glória do Senhor e foi o quê? Transformado. Isaías foi um profeta, né, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, tinha os lábios impuros, mas o Senhor o purificou e o fez profeta. É o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos torna santos, é o Senhor que nos torna separados do mundo para a gente poder cumprir o ID e fazer a obra dele aonde nós estivermos. Os seres celestiais proclamavam Santo, Santo, Santo. E esse é o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes. A gente vê alguma vez na palavra bondade, bondade, bondade. Vocês já viram escrito na Bíblia? Bondade, bondade, bondade. 3 vezes. Injustiça, desculpa, não é injustiça, me perdoe, Senhor. Justiça, justiça, justiça. A gente vê falando sobre onipresença, onipresença, onipresença na Bíblia. 3 vezes. Esse é o único atributo do Senhor que é repetido 3 vezes. Por que repetido? Porque a bondade dele é santa. Tudo é santo. A bondade dele é santa, o amor dele é santo, a justiça dele é santa, a onipresença dele é santa, a imanência dele é santa. Tudo isso é santo. Então, esse é o último atributo que a gente vai ver, porque ele fecha a conta de todos os outros. A bondade dele é santa. Tudo que a gente possa mensurar sobre o atributo do Senhor é santo. Por isso que a gente não... Por isso que lá no início eu pedi para vocês escreverem o que vocês pensam, né, sobre santo, e apareceu ali no telão. Não teve uma definição só. Cada um, né, entende que Deus é santo de uma forma. Não é a mesma coisa como a onipresença. Ele está em todos os lugares. Essa é a definição. Não tem outra além dessa. Então, por isso que a santidade do Senhor Ele é santo porque, na verdade, o seu amor é santo porque Ele é separado, porque Ele é diferente de todos os outros amores. A sua bondade é diferente de todas as outras bondades. Então, tudo do Senhor é diferente. Ele é santo, santo, santo. O amor é santo, a justiça é santa, a bondade é santa. Isaías, quando viu a luz da santidade de Deus, e essa luz revelou que ele tinha os seus lábios impuros. Se ele não tivesse visto quem Deus é, ele saberia que os seus lábios eram impuros. É somente através da gente conhecer quem o nosso Deus é. É somente através de contemplarmos quem o nosso Deus é, a gente sabe que precisamos mudar, a gente sabe que precisamos, né, ser diferentes, porque através daquilo que a gente adora, nós adoramos aquilo que a gente contempla. Somente através da luz da santidade podemos ser mudados e transformados. É somente através da luz de Cristo que podemos ser transformados. É somente através da luz de Cristo que a gente entende que não pode mais falar mal de ninguém. É através da luz de Cristo que nós entendemos que a gente não pode fornicar, adulterar, seja o que for. É através da luz de Cristo. Porque quando a gente não tem luz, a gente vai pelo caminho das trevas. A gente vai para o caminho que a nossa carne pede.
Mas somente contemplando a santidade do Senhor, aí sim nós somos mudados, transformados. E é somente ao lado dele, porque pelas nossas forças a gente não consegue. E um outro homem que teve um encontro com a glória do Senhor e foi mudado, esse homem ele encontrou fisicamente. Porque Isaías, ele viu a santidade do Senhor. Mas Pedro, ele foi mudado porque ele viu fisicamente. Ele também foi um homem que, ao contemplar a glória do Senhor, ao contemplar a sua santidade, ele viu que ele era alguém que não era nem merecedor de estar junto a Cristo. Queria ler com vocês em Lucas, no capítulo 5, nos versículos 4 a 8, eu vou ler os pares, vocês leem os ímpares. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele contemplou a glória do Senhor quando, Jesus ele fez aquele milagre da multiplicação. Eles estavam pescando e não vinham nada. E o Senhor mandou: faz de novo. E no mesmo lugar, e os peixes começaram a surgir. Então, Pedro, ele contemplou a santidade do Senhor, mesma coisa que Isaías, e falou: ai de mim, nós não somos merecedores da sua santidade, nós não somos merecedores do seu amor. Então, quando Pedro viu Deus como um homem, porque ele estava personificado em Jesus, e tem a mesma reação de Isaías, dizendo que não era digno de contemplar a santidade. Assim somos nós. Quando a gente conhece quem é o nosso Deus, nós entendemos que nós não somos dignos de contemplar a sua santidade. E a gente prossegue todos os dias em conhecer quem é o nosso Deus. E Deus ama nos transformar. Pedro, ele era um pescador de homens, e nos versículos posteriores, o Senhor fala para ele, eu vos transformarei, não mais em pescador de peixes, eu vou te transformar em pescador de homens. Quem transforma é o Senhor, é através da sua santidade, é através da sua bondade, através do seu amor em nós. Nós mesmos não poderíamos fazer nada. Nós mesmos seríamos... quando a gente pensa sobre a santidade de Deus, não é nem o verme lá do esgoto. Nós somos nada diante da sua santidade. Mas Ele é quem nos transforma, é Ele quem nos liberta, é Ele que nos traz para perto. Mas nós somos transformados à medida que nós conhecemos o Senhor. Pedro foi transformado em pescador de homens porque à medida em que ele conhecia o Senhor, ele foi transformado. Porque a natureza de Pedro era o quê? Pecaminosa. Ele negou a Jesus, ele fez tantas outras coisas, ele cortou a orelha de Malco, o Senhor não mandou ele fazer nada. E a sua natureza era o quê? Pecaminosa, raivosa, bem bravo. Mas o Senhor o transformou, que a sua morte, ele não queria ser morto como Jesus. Ele não queria ser morto como parecido, crucificado, de cabeça para cima como o Senhor. Ele falou, eu não sou digno de ser morto como o meu Deus.
Eu não sou digno de ser morto como ele. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de ser crucificado como ele. E ele, alguém que pecou, alguém que negou a Jesus, alguém que fez tantas coisas, mas ele foi o quê? Transformado. Porque ele se permitiu ser transformados. Então, nós somos santos porque nós temos que nos permitir sermos transformados pelo Senhor. Não é através da nossa força, não é através de quem nós somos, não é através das nossas boas ações, não é através dos nossos atos, mas é através dele, porque ele é santo. Aleluias, ele é santo, santo, santo. Ele é lindo, a gente não pode nem mensurar a sua santidade, porque ele é além de todas as coisas. Então, a santidade de Deus não é simplesmente o melhor que conhecemos, mas de uma forma melhorada. Não, ele é outro, ele é Deus. A gente não conhece ninguém parecido como ele. A gente não conhece ninguém parecido como o nosso Deus. Quem é Deus como o nosso Deus? Não tem como a gente saber, né? Porque ele é santo. Não tem como a gente mensurar isso. E sede santos porque eu sou santo. Quando a gente observa esse versículo, constatamos que o Senhor deseja que sejamos santos. Porque ele só admite sermos santos através da sua presença. Contudo, muitos vivem um cristianismo diluído e sentimental, que faz barulho e não vive o verdadeiro evangelho genuíno. Tem pessoas que pensam, né? Eu não preciso mudar, eu não preciso fazer isso, eu não preciso me santificar, porque o Senhor, ele me conhece, ele sabe que eu sou pecador. Mas como a gente vai contemplar se nós não somos santos? Como a gente vai ter um relacionamento com aquilo que é impuro? Que aquilo que é puro, nós sermos impuros? Não vai ter como. Que possamos viver uma vida de adoração ao Rei dos Reis, que é santo e poderoso. Nós devemos ser como Isaías, ao a gente contemplar a glória do Senhor, aquilo nos constranger de uma tal forma que a gente pensa, eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor da tua glória. Senhor, me muda. Assim como Davi, quando o profeta, né, chegou a ele e falou, você fez isso, 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 aquilo. O que Davi fez? Ele poderia pensar assim, mas aquela mulher estava, né, ali tomando banho, né, estava ali me seduzindo. O que Davi falou? Ele se prostrou diante do Senhor e ele falou, Senhor, sonda o meu coração e me conhece, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Não é culpa do outro, não é o outro. Quando a gente conhece quem o nosso Deus é, nós queremos ser parecidos com Ele. E todos os dias buscando a sua santidade. Todos os dias buscando e prosseguindo em conhecê-lo, assim como Pedro. Mediante a sua natureza pecaminosa, o Senhor o usou, o Senhor o transformou. É o Senhor que usa, é o Senhor quem transforma, é o Senhor que liberta. Ele não desprezará um coração contrito e quebrantado. Devemos ocultar nossa falta de santidade nas chagas de Cristo. Nós temos que esconder as nossas iniquidades em Cristo. Não é esconder de nós mesmos. É através de Cristo, dizendo, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu peco isso, eu faço isso, eu falo mal do outro, eu faço tantas coisas, Senhor, mas eu não sou digno, é através dele que nós vamos conseguir. Devemos refugiar-nos de Deus no próprio Deus. Acima de tudo, devemos crer que Deus nos enxerga perfeitos em seu Filho, ao mesmo tempo em que nos disciplina, corrige,
a fim de que possamos compartilhar de sua santidade. Então, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, é porque Ele quer que a gente compartilhe com Ele na santidade dEle. Ele não quer que a gente seja impuro, Ele quer que a gente se comunique com Ele. Por isso que Ele nos constrange e nos mostra. Não vai por esse caminho. Você não pode seguir dessa forma. É somente através dele que nós conseguimos. Por meio da fé e da obediência, da constante meditação sobre a santidade de Deus. Ao amar a retidão e odiar a iniquidade, crescendo em intimidade com o Espírito de santidade, podemos nos aclamar, podemos nos estar junto à comunhão dos santos da terra e nos preparar para a eterna comunhão com Deus, o nosso Senhor. Então, que possamos ser santos e buscar a sua santidade todos os dias. Que possamos buscar a Ele, buscar a sua face. Que possamos, através da sua palavra, nos constranger e entender que nós não somos nada sem a sua presença. E o Senhor, Ele quer usar a mim, o Senhor, Ele quer usar você. Talvez você pode pensar, mas como? Se eu faço isso, eu faço aquilo? Confesse ao Senhor os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos tirar a iniquidade e nos limpar para sermos agentes de transformação para outras pessoas. Mas o Senhor, Ele não habita no lugar impuro. Ele habita em quem busca a sua santidade todos os dias. Aleluia. Então, vocês entenderam sobre a santidade do Senhor? Vocês entenderam? Vocês que não assistiram às outras lives, né? Os outros atributos do Senhor. Assista para que você possa conhecer o Senhor, para que você possa adorar aquilo que você conhece. Não tem como a gente adorar aquilo que a gente não conhece. Aí a gente está adorando metade, a gente está adorando pouco. À medida que a gente vai conhecendo mais o Senhor, né, tem um louvor que a gente sempre canta, né? Qual a beleza de Deus que eu ainda não vi? Qual o atributo de Deus que eu ainda não conheço? Porque à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, nós vamos sendo aperfeiçoados nele, nós vamos sendo suas cópias. Porque nós somos cristãos, e cristão significa pequenos cristos. Nós somos a sua cópia. E nós temos que... Nós somos a sua cópia, não é que nós somos iguais, né? Porque quando a gente tira a xerox, fica idêntico a original. Embora você possa tirar colorido, mas mesmo assim, tem alguma coisa... Quem conhece, né? Sabe que está diferente. Nós somos as suas cópias, mas Ele é o original. Nós temos cada dia que buscar a sua santidade e prosseguir em conhecer o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você aplauda a Ele, exalte a Ele pela sua santidade. Pedir para o louvor cantar um louvor. Louvor cantar um louvor, né? Vocês entenderam, né? Eu vou pedir para que eles cantem um louvor e você, nesse momento... Tire o seu momento com Deus, se você quiser vir aqui, se você quiser se ajoelhar aí, se você quiser apenas abaixar sua cabeça. O que você quiser fazer, é seu momento com Deus. E eu creio que, assim como Isaías foi convencido, assim como Pedro foi convencido, nós seremos convencidos nessa manhã que nós não somos nada sem o Senhor. Nós seremos convencidos nessa manhã que temos que buscar a sua santidade, porque Ele é santo. E Ele quer se comunicar a nós, porque Ele é santo. Ele quer te fazer como uma cópia dEle. Não é apenas para a sua glória. Não é para a sua glória. É para ser usado para outras pessoas. E aquelas pessoas veem assim, caramba, aquela pessoa era assim, 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 e está diferente. Porque o Senhor o transformou, o Senhor o mudou, o Senhor, né, o limpou. É o Senhor quem faz isso, porque nós não somos nada. Porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, 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 santo. Aleluia. Então, louve ao Senhor, feche os seus olhos nesse momento e confesse ao Senhor os seus pecados.
dizendo para Ele que você quer ser mudado, dizendo para Ele que você quer ser transformado, dizendo para Ele que Ele é santo, Ele é maravilhoso e que você quer ser parecido como Ele, você quer ser separado do pecado, dizendo para Ele que você quer ser alguém como Ele, alguém que é santo, puro. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Digno é o Cordeiro de receber. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.